Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Eu acredito que para todos nós que vivemos a dinâmica do Evangelho, para nós que resolvemos pautar a nossa vida na perspectiva do Evangelho, é sempre tempo de luta. Porque esta é a principal ação de Deus em nós. É nos encorajar para a gente dar conta da vida, é nos encorajar para que a gente não se entregue nos momentos das dificuldades, dos problemas, das lutas. É por isso que todo cristão é sempre um batalhador. E a gente está vivendo uma época de final de ano agora, né? Nos aproximando do Natal, do fim do ano. Às vezes o presente de Natal que nós podemos nos dar é uma boa decisão. Uma decisão acertada a respeito do nosso futuro. Quem sabe o presente de Natal que você esteja precisando se dar seja esse: mudar os rumos da sua vida, fazer escolhas mais saudáveis, não desperdiçar a sua vida com aquilo que é nocivo, com aquilo que não lhe faz bem, fazer a opção por sentimentos nobres, buscar o alto, buscar as coisas do alto, deixar de ficar mergulhado nas mesquinharias que são tão próprias dos nossos dias. Conceda-se este presente de Natal. Conceda-se esta oportunidade de final de ano, de você dar um novo rumo à sua vida. Ainda que isso possa contrariar algumas pessoas, com sabedoria, com discernimento. Às vezes é contrariando o outro que nós conseguimos acertar a harmonia interior que às vezes está perdida, porque nós estamos fazendo tudo errado apenas para agradar o outro. E isso é uma infantilidade, né? Nós muitas vezes somos infantis assim. Eu não estou dizendo que você tem que desconsiderar o seu papel, a sua importância na vida do outro. Não é isso não. Estou falando daquelas amarras que nós permitimos que coloquem em nós pelo simples fato de agradar o outro. É claro que é bom a gente agradar o outro, mas a gente tem que agradar o outro do jeito certo, não comprometendo a nossa vida. Quando você percebe que você está comprometendo a sua realização só para agradar o outro, você corre o risco de estar cometendo o pior de todos os pecados, que é desperdiçar a vida. Você, nós ainda não chegamos nem na metade do conhecimento de tudo aquilo que nós podemos como gente. É isso que nos sustenta, é isso que faz a existência ser suportável, porque existir não é fácil. Sentir esse corte existencial diariamente, a nos doer, a nos desafiar. Por quê? O desconforto faz parte do processo. Ninguém nos prometeu que seria fácil. É aí que entra a experiência da confiança. É aí que entra a bonita experiência da fé. O papel da fé sendo um pano de fundo para esse existir que é tão conflituoso, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. Eu confio, porque eu me sinto, me experimento, cuidado por uma força superior, que não tem o papel de facilitar a minha vida, de torná-la isso ou aquilo, de fazer com que meus caminhos fiquem mais breves, menos distantes. Não é assim não. Seria uma ingenuidade da nossa parte acreditar que Deus vem para facilitar a nossa vida. Deus vem para nos fortalecer. Por isso que não cabe preguiça no processo existencial. Ainda que você não acreditasse em Deus, se você levasse a sua vida a sério, já seria o suficiente para você convocar a sua coragem e não admitir a preguiça na sua vida. Na preguiça ninguém chega a lugar nenhum. O meu esforço, que é todo o meu empenho do meu dia a dia, da minha vida cristã, porque não existe vida cristã sem essa outra dimensão humana, não é? Que é o esforço, que é a garra, a dinâmica que eu coloco, as atitudes que favorecem o agir desta graça em mim. É a união dessas duas forças, minha gente. A graça divina com o esforço humano, me capacitando diariamente para que eu tenha coragem de dar conta da minha vida.
No primeiro momento, em ter coragem até mesmo de descobrir onde é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer para que esta minha vida seja satisfatória. Porque eu acho que no fundo, o que nós desejamos é isso: é tornar a vida uma atividade satisfatória, é extrair este sabor diariamente desse dom que nós recebemos. Essa vida é curta demais para você perdê-la com seus dissabores, para você desperdiçá-la com sentimentos que não são nobres, mesquinhos. Joga uma água sobre esse terreno árido para que você volte a acreditar nos recursos que Deus lhe deu. Deus cuida de você à medida que você recruta os dons que Ele colocou na sua história. Não esqueça mais disso. Fé é isso. Fé é você acreditar que uma riqueza interior lhe foi dada e que a partir do momento que você recebe essa riqueza, você é convidado a cultivá-la. Por isso que não é uma via de uma mão única. São duas. Deus me concedendo e eu trabalhando sobre aquilo que Ele me concedeu. Aí, minha gente, ninguém segura a gente. Ninguém segura um ser humano que está vivendo a dinâmica da fé. Essa fé que nos vem do céu e que mexe na terra da nossa história. Mas a gente erra, Padre, erra. Mas eu acho que o nosso empenho é caminhar para errar menos, para a gente ter condições de acertar um pouco mais naquilo que nós estamos escolhendo. Quando você sente que existe uma situação nebulosa, oh meu Deus, em qual caminho eu agora devo me colocar? Qual é a perspectiva que eu agora devo trazer para a minha vida? É a hora da oração, do aconselhamento, da direção espiritual, né? Da partilha, com aquelas pessoas que nos amam de verdade, com os amigos que realmente conhecem o nosso coração. E a partir desta análise que fazemos juntos, a gente vai descobrindo qual é o propósito de Deus para nós. Mas este sinalizador, minha gente, precisa estar presente o tempo todo, da mesma maneira como um cais é sinalizado de maneira iluminada para que os navios o encontrem. Da mesma maneira, quando nós precisamos pousar de madrugada num aeroporto, você vê de longe as luzinhas da pista, sinalizando de que ali existe um porto seguro para você chegar. E essa é a luta do dia a dia. Aí você identifica que não somos todos iguais. Eu cá estou vivendo os meus conflitos, os meus desafios para poder permanecer em pé, para continuar acreditando como eu acredito, mas eu preciso recrutar diariamente os meus recursos humanos, olhando para eles como dons divinos que me fazem prosseguir no caminho, para não desistir, para não perder o amor pela vida, para não perder o elan vital. É assim que faz. Não é nenhuma resposta mágica, não é nenhuma receita mágica, mas se você quiser dar significado aos seus dias e viver a sua vida com um pouco mais de leveza, você terá de recrutar todos os dons que Deus lhe deu diariamente. E se estiver num terreno árido, se esses dons estiverem colocados em terrenos áridos, faça o seu esforço de jogar uma água sobre eles. Como é que a gente joga água sobre os dons? Abrindo mão daquilo que é negativo, prestando atenção nas coisas bonitas da vida, sensibilizando a sua alma com uma música interessante, com um poema que possa fazer bem ao seu coração, com uma leitura que possa ajudar a abrir o seu horizonte. Um livro faz tanta diferença na nossa vida, minha gente. Mas um filme que possa fazer bem ao seu coração, à sua alma. Ali, sem perceber, você está jogando água sobre essa terra árida. E Deus nos encoraja o tempo todo a olhar para isso. Eu não tenho perdido a oportunidade, sabe? Eu tenho ficado muito inquieto com as minhas
com as minhas demandas, né? Preciso estar feliz, e ser feliz consiste em ter a totalidade. Não significa ser um bobo alegre, não. Significa estar satisfeito com tudo aquilo que é até sofrimento na minha vida. Porque o único sofrimento, o único sacrifício que realmente Deus quer para nós é aquele que nos coloca no caminho certo. Você olha lá para o trabalho que você exerce, você sabe que lá tem sacrifício. Mas este sacrifício, exercer essa profissão que você escolheu, estar nesse local de trabalho que você escolheu, viver esse sacrifício do dia a dia, só tem sentido se você identifica que ele está te realizando como pessoa. Porque não existe realização humana sem sacrifício. E aí você vai na raiz do termo, né? Sacrifício é você tornar algo sagrado. Mas a gente não torna algo sagrado apenas com coisas boas, não. É preciso uma parcela de sofrimento e de dor em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Mas precisa valer a pena. Porque se o sacrifício, ele nos infelicita somente se ele não traz aquela satisfação de você estar no caminho certo, então ele é um sinalizador de que alguma coisa precisa mudar. Porque você não tem o direito de comprometer a sua existência, porque ela é um dom. Ela lhe foi dada por Deus e você é apenas um administrador de tudo isso. Por isso que acreditar de maneira madura em Deus é você convocar diariamente os seus recursos, acreditando que esses recursos têm uma origem divina. Foi Deus que me deu. É Deus que me dá a fé, é Deus que me dá a coragem, é Deus que me dá a disposição, é Deus que me dá a alegria. E você pode enumerar todos os elementos que fazem a vida da gente ser mais interessante, valer a pena. Só que aí você coloca uma origem sagrada em tudo isso. Então a minha coragem não nasce de mim. Ela pode até brotar em mim, mas ela tem uma outra origem. Ela vem de Deus. Está vendo a diferença? Como a preposição, a teologia mora nas preposições. É de Deus em mim. É uma força de Deus em mim. Até quando eu vou perdoar alguém, se eu já estou arrependido, é porque a graça de Deus já me fez reconhecer o meu erro. Eu por mim mesmo, minha gente, marcado pelo pecado como sou. Você, marcado pelo pecado como você é. Você teria uma dificuldade imensa de reconhecer por você mesmo que você errou, que você pecou. Às vezes nós vamos ficando entristecidos, nós vamos ficando rudes, como se houvesse um rancor, não é verdade? Às vezes a gente encontra pessoas tão rancorosas, vivem a partir do rancor, se movimentam a partir do rancor, falam a partir do rancor. O rancor é aquele eixo giratório que faz com que aquela pessoa seja quem ela é. Tem que quebrar isso. Joga uma aguinha ali, joga uma sensibilidade naquele momento, naquele lugar, para que o rancor não continue prevalecendo, para que o rancor não continue falando mais alto. Porque às vezes, minha gente, nós corremos o risco de desperdiçar o nosso sangue, de desperdiçar a nossa energia nos lugares errados, nas situações erradas. Quanta infelicidade vem sobre nós quando nós estamos nos lugares errados, fazendo o que é errado. Muitas pessoas se perdem, muitas pessoas morrem assim, é lamentável, né? Porque falta coragem de se colocar para a batalha que precisamos vencer. É assim que a gente dá conta da vida, à medida que nós articulamos e convocamos os nossos dons, as nossas possibilidades e colocamos tudo isso a nosso favor. Porque ninguém gosta de sentir-se inútil. Até gosto da palavra inutilidade num determinado momento da nossa vida, né? Quando chegar a velhice e você tiver o direito de desprender-se de todas as suas utilidades, restando apenas o seu significado como pessoa. Não é nenhum problema. Eu não ofendo a velhice ao dizer que a inutilidade faz parte dela. Porque entra o significado. É natural que eu vá perdendo as minhas habilidades, é natural que eu vá perdendo as minhas destrezas com o tempo, e depois não consiga fazer muita coisa, mas o meu significado me sustenta.
Mas enquanto eu estou com a possibilidade de realizar muitas coisas, as possibilidades são muitas. Um ser humano nunca esgota todas as suas possibilidades, tamanha a riqueza que ele recebeu. Ninguém pode segurar um ser humano que sabe administrar bem a si mesmo. E talvez esse seja o nosso maior empenho. O resultado da fé em nós é quando nós reconhecemos que Deus cuida de nós, em nunca nos negar os instrumentos para a nossa alegria, para a nossa felicidade, mesmo quando os tempos são ruins, mesmo quando a vida parece ser cruel. O resultado da fé ali é a gente permanecer em pé, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso lado. E sem luta, minha gente, sem oração, sem reflexão, a gente não chega a essas respostas. Nós somos muito complexos. A experiência humana nos mostra isso, né? O ser humano é muito complexo. Nós somos depósito de sonhos, de ansiedades, de desejos, de possibilidades, de limites. Você é um conjunto de mistério, né? Mas você precisa viver essa vocação diária de ir investigando esses mistérios para que pelo menos um pouco deles você possa desvendar e a partir daquilo que se desvenda ter condições de descobrir o seu lugar no mundo. Porque o nosso lugar no mundo é Ele, é em busca dele, é para isso que nós vivemos, encontrar o nosso lugar no mundo. Porque o lugar do mundo que deve ser nosso é aquele que nos coloca ao redor das pessoas que nos dão sentido. O lugar do mundo que nos pertence e que realmente Deus nos projetou para estarmos lá, às vezes nós precisamos passar uma vida inteira procurando, né? Todo mundo vai ter que descobrir isso. Vai ter que descobrir como é que está sendo e em que lugar do mundo está. O que está fazendo da vida que recebeu? O que está fazendo da vida que ganhou? O que vamos fazer do dia de amanhã? É uma boa pergunta. Posso olhar para o dia de hoje, identificar o que fiz de errado hoje e quem sabe me propor uma manhã um pouco mais interessante do que foi o dia de hoje. É isso, minha gente, que traz o elan vital. O que é o elan vital? É essa amarra invisível que dá sentido àquilo que a gente faz, que traz alegria aos nossos olhos, que traz esperança ao nosso coração, que injeta sangue corajoso nas nossas veias, para que a gente nunca pare de lutar. Não pare de lutar. Não deixe de buscar no dia a dia, a partir da consciência, que é o lugar onde eu ajo, né? É Deus dizendo para mim isso. Deus fala através da minha consciência. A minha consciência me indica o que é certo e o que é errado. E quanto menos pecado eu tiver, maior será a minha capacidade de compreender o certo e o errado. Quanto mais honesto eu for, maior será a capacidade que a minha consciência vai ter de me colocar a palavra de Deus ou a verdade de Deus para a minha vida. Não pare de lutar. Não entorpeça a sua consciência. Não seja um homem relapso, não seja um padre relativo, né? Não relativize o que eu quero para você. Coloque o seu coração no lugar certo. Empenhe-se no projeto que realmente vai fazer frutos para a sua missão. Ninguém pode segurar um ser humano que administra bem as possibilidades que tem. Ninguém pode segurar um ser humano que optou por ser bom, que optou por fazer a bondade lhe dada como um dom sagrado frutificar, florescer, porque todas as pessoas que estiverem ao seu redor serão beneficiadas com a sua bondade. E é muito gratificante. É um fruto da fé em nós quando nós identificamos os frutos, né? Os outros frutos. Já é um fruto anterior. Deus me concede esse fruto. E quando eu me alimento com esse fruto que Ele me deu, eu começo a produzir outros. São desdobramentos. Essa fé nunca termina. Porque a partir do momento que eu sei que sou cuidado por Deus,
E na experiência de saber-me cuidado, eu começo a agir respondendo com o cuidado que eu preciso ter com aquilo que me deu. E aí, nós estamos vivendo a dimensão mais profunda do processo de fé, que é justamente você sentir que Deus transforma a sua maneira de se enxergar, Deus transforma a sua maneira de enxergar o outro, Deus modifica a maneira como você olha para o mundo. É por isso que a vida bem vivida, ela é sempre frutuosa, porque ela desperta nos outros como se fosse uma corrente do bem, né, acontecendo. Porque a pessoa que está satisfeita com a vida que está levando, ela é naturalmente generosa, ela é naturalmente solidária, ela se partilha, ela se dá, né? Ela se entrega, e o outro acaba contagiado por essa vida que está sendo satisfatória. O contrário também é verdade, né? Quando você tem uma pessoa insatisfeita consigo mesma, ela acaba provocando insatisfações. Ela acaba sendo um obstáculo para muitas outras pessoas. E é por isso que eu digo que nós precisamos ser muito honestos, né? Com a vida que nós estamos vivendo e com aquilo que nós estamos provocando no outro, no momento em que vivemos ao lado dele. O que a gente sabe é que às vezes os acontecimentos retiram a nossa inteireza e dão a gente um coração duro, então é natural. Você não pode se sentir pior por ter esse coração duro. Agora, você pode sentir-se motivado a permitir que todos esses recursos que nos chegam pela graça de Deus, a alegria, a esperança, que são coisas que moram dentro de você e que às vezes ficam soterradas por causa dos fatos. E o que acontece para a gente? O que a gente pode fazer para recrutar isso de volta? É igual uma semente que está numa terra árida. Precisamos aguar, precisamos cultivar. Aí é a hora dos amigos, das pessoas que estão ao redor, do padre, do pastor, do monge, daquela pessoa que a gente sabe que é espiritualizada, que pode até não pertencer a nenhuma religião, mas tem uma presença de Deus tão grande no coração que uma palavra que diz faz diferença para quem escuta. E é por isso que eu gosto de dizer sempre que não há cristianismo sem reflexão. A oração e a reflexão são dois os sustentos, né? São os dois pilares da nossa vida cristã. Eu preciso rezar e eu preciso refletir. E preciso agir depois de num terceiro momento. E descobrir essa vontade de Deus na nossa vida é preciso investigação, né? É preciso descobrir quem eu sou, quais são as minhas aptidões, aonde é que a minha alma se sente confortável. Você já imaginou se eu estivesse me obrigando a ser padre? Que desconforto horroroso que eu iria viver, né? Não, eu tenho muitos defeitos, você sabe disso, já falei, falo deles o tempo todo, mas a minha experiência está valendo a pena, porque eu me sinto confortável sendo quem eu sou. E os desconfortos que eu identifico nunca estão diretamente ligadas ao essencial daquilo que eu sou. Não. Eu não conflituo mais o fato de ser padre, de fazer o que eu faço, mas eu ainda me conflituo de fazer como faço. Mas pode ser que existam algumas pessoas que estejam num nível de conflito ainda mais profundo. Não estão conflituando como fazem, mas o que fazem, o que escolheram para si. Eu, na minha experiência de fé, sei que Deus cuida de mim, me supre de todas as minhas necessidades como pessoa. Por quê? Porque Ele é a origem de todos os meus dons. É como se Ele fosse um grande presente que eu recebi, que é tão grande, que não cabe dentro de nenhuma gaiola, de nenhuma caixa. Então eu vivo para desvendar o presente que Deus me dá diariamente através da minha vida. Você é assim. Você se recebeu de Deus. Ainda que você tenha todo o código genético da sua mãe, do seu pai, você tem uma herança genética, tudo isso lhe foi dado por Deus.
É bonito a gente confiar nessa providência que antecede todo o movimento humano, porque aí você salvaguarda a graça de Deus e ao mesmo tempo não despreza o esforço humano, porque eu não fiz nenhum esforço para receber o que eu recebi, mas por outro lado, eu fiz esforços para que eu pudesse desenvolver aquilo que eu recebi. Não é assim na sua vida? De nada adianta Deus lhe dar um dom, lhe conceder uma vocação, isso é, um chamado, uma voz interior que conclama todos os seus recursos humanos, se você não se colocar a caminho na realização, ou até mesmo na identificação desses recursos que lhe foram dados. São esses recursos que nos sustentam existencialmente. Nós somos peregrinos neste mundo, né? E estamos juntos nessa peregrinação. Eu sou peregrino nessa vida, você é peregrino, temos dificuldades, temos lutas. Eu hoje estou vivo e hoje preciso arrancar deste estar vivo o sabor que me capacita para ter cada vez mais disposição para viver e fazer viver o que está ao meu redor. Porque é sempre assim, né? A gente nunca vive sozinho. Onde existe uma pessoa feliz, ali você pode ter certeza que ela vai fazer de tudo para provocar felicidade nos outros, até naturalmente. Ela vai despertar esse desejo de ser feliz no an art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. movimento natural. Apenas sendo ela satisfeita com ela mesma, com a vida que está vivendo, ela vai provocar isso nos outros. Assim como fala o Evangelho, da luz que é acesa e é colocada sobre a mesa, para que possa servir para iluminar a vida dos outros também. E aí nós entendemos que a vela acesa em cima sobre a mesa, ela facilita o caminho de quem passa por nós. Se eu me disponho a ser um homem realizado e se me interpreto como uma vela acesa sobre a mesa do mundo, sobre este altar que é o mundo, eu vou facilitar a passagem daqueles que passarem por mim. Serei luz no caminho deles.